Fala galera, eu sou o Thiago Aguiar e está começando mais um Corre Mano aqui no Foco TV. E hoje nós vamos conversar com a doutora Beatriz Guerreiro, né, que ela entende tudo sobre hormônios. Vamos falar sobre a saúde da mulher e, além de tudo, ela é corredora. Obrigada pelo convite, Thiago. Estou muito feliz de estar aqui. Realmente, assim, a corrida, junto com a endocrinologia, são duas paixões na minha vida. E tanto um quanto o outro mudaram muito a minha relação, a minha qualidade de vida, a minha relação com o mundo, com as outras pessoas. Então é um prazer estar aqui falando sobre esse tema que é tão relevante nos dias de hoje. Obrigado, doutora Beatriz. Eu agradeço muito a sua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente, né, conversando, passando um pouco de informação, principalmente para nossas corredoras, né? Hoje a corrida em Manaus tem uma quantidade imensa, né, de público feminino. Praticamente metade da corrida é público feminino. Então é muito importante a gente olhar com carinho para nossas mulheres corredoras. E você vem aqui com um assunto importantíssimo, né, que é falar sobre a saúde da mulher, falar sobre os hormônios. Mas primeiro de tudo eu queria saber um pouco sobre você, né, falar um pouco sobre sua formação, né, de onde veio essa vontade de ser médica e de cuidar principalmente das mulheres. Então, eu sou médica endocrinologista, eu sou natural de Fortaleza, né? Tô em Manaus aqui, vai fazer 4 meses domingo, então é bem recente, sou médica endocrinologista. Na verdade, assim, eu não sei quando foi que eu comecei a querer ser médica, porque é uma memória tão antiga, sabe? Desde criança eu tinha isso de que eu queria cuidar e que eu queria fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então, parece que é algo que já estava assim dentro de mim. E quando eu comecei a faculdade e fui escolher a minha especialidade, eu fiz residência de clínica na Santa Casa, de Fortaleza, e fiz a residência de endocrinologia no Hospital Universitário Walter Cantídio, que é o Hospital das Clínicas do Ceará. E quando eu fui escolher a minha especialidade, o que eu queria? Eu queria algo que justamente eu conseguisse ter esse vínculo no cuidar, sabe? Que eu conseguisse cuidar das pessoas em todas as fases da vida. De homens, de mulheres, assim, desde da juventude até, assim, as fases mais avançadas. É a longitudinalidade do cuidado que eu acho que é a parte mais bonita da medicina. E o fato não da gente pensar só em curar doenças, mas também de prevenir doenças. Então, isso me guiou muito nessa escolha. Perfeito. E além de médica, é corredora. Né? Nada melhor para cuidar de um corredor como uma médica corredora, né? Como é que a corrida entrou na sua vida? Essa é a parte que eu acho mais legal da história. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa extremamente sedentária. E antes da corrida entrar na minha vida, eu já tinha tentado fazer vários esportes e vários exercícios. E eu não conseguia continuar. Já tinha tentado luta, já tinha tentado dança, já tinha tentado, enfim, uma infinidade de esportes. E 2 coisas me motivaram muito. A primeira, quando eu entrei na residência de endocrinologia, que eu passava o dia da minha vida orientando as pessoas a praticar exercícios, a mudarem os hábitos, e eu não estava fazendo aquilo. Então isso me gerou, assim, uma mobilização, um incômodo. Eu disse, cara, eu preciso mudar isso. Aquela história de casa de ferreiro, espeto de pau, né? Exatamente. Eu disse isso aqui, nessa casa, o espeto vai ser exatamente o que eu oriento. Eu quero viver aquilo que eu prego. Então isso já começou a me gerar um certo desconforto. E aí, meu esposo começou na corrida e me convidou para participar. No começo, Thiago, assim, não foi amor à primeira vista. Eu odiei cada segundo, sabe? Foi, assim, uma tortura. Eu não conseguia ficar 1 minuto correndo. Pra mim, aquilo era muito desgastante. Mas o pessoal brinca que vai virando um vício. E aí eu disse, não, mas eu vou persistir, eu vou dar uma chance. Eu já quero mudar meus hábitos de vida, então eu vou tentar um pouco mais, tentar um pouco mais. E assim eu fui persistindo. E eu comecei a gostar tanto da corrida, porque era um momento meu, sabe? Um momento de conexão comigo mesma, com os meus pensamentos, com o universo, que a corrida foi pra mim a grande virada de chave. Foi através da corrida que eu comecei a fazer musculação, o exercício de força. Foi através da corrida que eu me preocupei mais com a minha alimentação, com a minha hidratação. Então, tudo isso esteve muito interligado e eu, assim, afirmo sem sombra de dúvidas que a corrida, na minha vida, foi uma virada de chave. Legal, você falou uma coisa interessante, né? Para as pessoas que são sedentárias, né, que não fazem nenhuma atividade, procuram uma atividade, né, para fazer, para sair do sedentarismo. Cara, a corrida é legal, mas o começo realmente é difícil, né? A gente começa a correr, aí vem aquela questão do mal-estar na hora de respirar, porque você não tem condicionamento físico, então fica atravessando aquela respiração e dá aquela sensação de cansaço. No dia seguinte a musculatura tá doída, né? Mas assim, depois de 1 mês e meio, 1 mês, que você começa a ganhar um pouco de resistência, começa a vir o prazer de correr, né? E aí você começa realmente
a parar de sofrer e contemplar. Às vezes a gente está na orla da Ponta Negra e vê o rio, né? A gente consegue realmente ter o prazer na corrida. Sim, e eu brinco que a corrida é o esporte individual mais coletivo que existe. Através da corrida, a gente vai criando vínculos. E até mesmo os nossos planos de vida, eles vão sendo ligados à corrida, né? Vamos planejar uma viagem para fazer uma corrida em tal local. Então, começa a entrar muito além daquela função só do esporte, mas passa a ter uma função mesmo psicológica, né? Correr, especialmente as atividades ao ar livre. É comprovado cientificamente que essas atividades, elas são muito mais efetivas para o humor, para o ânimo, para a disposição, para a regulação do sono. Então, tem esse impacto, tanto psicológico quanto social. Então, no começo, tem duas coisas que marcaram muito. A primeira vez que eu corri 8 minutos, não me pergunte por que 8 minutos, mas isso me marcou. Eu me senti assim, nossa, incrível, eu consegui correr 8 minutos. E a primeira vez que eu fiz 2,5 km. São os números aleatórios. Mas para quem começou justamente com muito sofrimento, não conseguia respirar, eu tinha muita dor desviada. Eu sentia cãibra. E quando você começa a pegar gosto, teu corpo começa a se adaptar àquela atividade, vira um vício. Aí não tem como sair mais. É aquela história, né? Cada passo para quem era sedentário é uma conquista, né? E doutora, às vezes a pessoa é sedentária, né? A mulher tá lá em casa, tá indisposta, mas tem um motivo, né? E às vezes nem sempre é preguiça, pode ser uma situação hormonal, né? Então o endocrinologista, ele cuida especificamente, né? Ou principalmente dos hormônios. Qual a função do hormônio no corpo humano e principalmente nos das mulheres? Tá. Os hormônios, eles são importantes para absolutamente tudo. Então, para qualquer atividade básica, assim, funcionamento das nossas células, os hormônios, eles são importantes. Se a gente fosse... Eu gosto muito de fazer comparação, tá? Então, para ficar bem claro. Se a gente fosse comparar os hormônios a uma orquestra, ali a gente tem instrumentos de todos os jeitos, né? Tem piano, tem violino, e cada um tem sua função. Então, no nosso organismo, do mesmo jeito, a gente tem hormônios sexuais, a gente tem hormônios da tireoide, que é como se fosse o motor, a energia do nosso corpo. A gente tem a insulina, enfim. Uma diversidade de hormônios que cada um exercendo a sua função, eles são como se fosse, assim, uma orquestra que faz o corpo funcionar desde a regulação do sono, do apetite, da energia, da recuperação muscular, do controle da glicemia. Então, eles são os grandes mensageiros do corpo. Se a gente não tiver com a nossa parte hormonal equilibrada, o nosso corpo ele não está regulado. E na mulher, especialmente por nós termos, né, as variações ali de acordo com o ciclo menstrual, de acordo com o mês, esse aspecto fica ainda mais delicado e mais visível do que no homem. Você falou da situação do ciclo menstrual. Ele interfere demais, né, na vida da mulher. Tem mulheres que sofrem muito mais do que outras também. E influencia também na atividade física, né? Algumas mulheres relatam, eu sei porque assim, 52% dos alunos da Corre são mulheres, né? E lá no nosso aplicativo a gente consegue colocar, a aluna coloca lá pra gente a fase, o período que ela está, né, menstruando. E algumas relatam, eu me sinto mais fraca. Tem outras que não, já vou com aquela garra toda porque eu sinto cólica, mas quando eu começo a correr melhora, né? Então, é difícil trabalhar porque cada corpo, cada mulher reage de uma maneira diferente nesse ciclo. Sim, isso que você falou eu acho sensacional, é entender a individualidade da mulher. Não existe uma receita de bolo, nem toda mulher ela vai vivenciar o ciclo menstrual da mesma forma. O que a gente precisa entender, assim, de uma forma bem simplista? Que o ciclo menstrual tem 3 fases. A menstruação, que aí é quando os hormônios estão no chão, né? Estradiol, progesterona estão baixos. 15 dias depois da menstruação, essa mulher vai ovular, que é quando eu vou ter o pico um dos principais hormônios, que é o estrogênio, o estradiol. E aí, depois da ovulação, é como se o corpo fosse se preparar para uma gestação. Quando ela não acontece, a gente menstrua de novo. E nessa fase que a gente vai se preparar para a gestação, a gente chama de fase lútea, que é quando aumenta a progesterona. Então, existem alguns estudos que mostram que o estradiol, o estrogênio, ele está muito relacionado à performance, né? Não só a performance, mas também a proteção muscular. Menstrual vão se sentir super bem. Não é uma relação, assim, direta de hormônio baixo, performance ruim. Essa relação direta, ela não é comprovada. Isso é uma percepção mais subjetiva. Mas o que acontece? Muitas vezes, nesse período menstrual, a mulher ela vai sofrer com outras coisas. Como você falou, cólica, enxaqueca, dor nas costas. E aí, a sensação subjetiva não é que o hormônio baixo faça com que eu não consiga treinar naquele ciclo. Mas tudo aquilo que eu tô sentindo, tudo aquilo que eu tô vivendo,
pode dificultar que eu faça o exercício físico naquele momento. Entendi. E vamos entrar num outro assunto agora, doutora, que hoje a imagem está muito em voga, né? Todo mundo quer ficar mais bonito, né? Então as mulheres, os homens também querem correr mais, param de se alimentar para emagrecer, né? Quais as consequências que isso... Até a menstruação pode ser afetada, né, com esse excesso de treino, com alimentação ruim, né? O que é que acontece com o corpo da mulher? Parece ter uma síndrome, né, que ocorre com essa sequência de erros, né? Sim, esse tópico eu acho tão importante da gente parar para refletir. De fato, assim, não menstruar na mulher, isso não é natural, isso não é fisiológico, isso não é normal, isso precisa ser, de fato, investigado. Então, existe uma síndrome chamada, vou falar em português, RED-S, né? Que é como se fosse uma deficiência energética relativa no esporte. E o que é essa síndrome? É quando eu tenho um desbalanço, eu tenho um desequilíbrio entre o que eu gasto, né, e o que eu consumo, certo? Se a gente for fazer mais uma vez uma analogia, aquela pessoa que, vamos supor, ganha 5 mil reais e está gastando 15 mil reais. Então, eu tenho aí um desbalanço. E o corpo, quando eu estou gastando muito mais do que eu consumo, o corpo ele começa a tentar entrar num modo ali de economia de energia do celular. Ele vai tentar se adaptar para deixar a nossa energia para aquelas funções vitais, para aquilo que a gente mais precisa. Então, menstruar, engravidar, nesse momento, não é uma questão de sobrevivência, né? A gente vai tentar preservar as funções cerebrais, cardíacas, as funções que são necessárias para a sobrevivência. E aí, nesse caso, uma das coisas que acontece quando eu tenho essa privação de energia importante é a falta da menstruação, que a gente chama de amenorreia. E em atletas, especialmente atletas profissionais, atletas femininas de performance, a gente pode ter essa condição que a gente chama de amenorreia funcional, né? Que não tem nenhuma doença, mas o fato de eu estar ali em privação de energia faz com que essa mulher não menstrue. Só que qual é a preocupação? A falta da menstruação é o sinal de alerta. É o que a gente vê que chama a atenção para a gente procurar um médico. Mas é como se a falta da menstruação ela fosse só a pontinha do iceberg. Fora a falta da menstruação, ali submerso, tem um monte de outras alterações que eu não tô vendo, mas que existem. Uma delas que tem tudo a ver com a corrida, alteração de osso. Se eu não menstruo, eu tenho o quê? Diminuição do meu hormônio, o estrogênio. Meu osso enfraquece. A corrida é uma atividade que tem impacto. Então, aumenta, por exemplo, chance de lesão por estresse. É uma das consequências dessa síndrome, né? Além de comprometer outras funções metabólicas, sono, energia, causar consequências graves. E a gente vive numa realidade hoje onde existe uma inversão do conceito de saúde, assim, na minha opinião. As pessoas colocaram como padrões de beleza muito inacessíveis. Como se, especialmente, isso pesa mais ainda quando a gente fala do público feminino. Como se a mulher ela tivesse que ser cada vez mais magra, como se ela tivesse que perseguir aí um percentual de gordura no pé, absurdo, coisas que não são saudáveis. Quando foi que tem um percentual de gordura de 10% virou sinônimo de saúde? E aí, esse padrão de beleza irreal faz o quê? Ele tem muita relação, né, com a privação de energia, tem muita relação com o que a gente chama de transtorno dismórfico corporal, né, que você se enxergar de uma forma diferente do que você é, e com transtornos alimentares. Então, tudo isso está correlacionado. E é realmente muito perigoso quando o atleta, especialmente o atleta, seja ele amador, seja ele profissional, entra nesse ciclo aí de fazer realmente uma restrição calórica muito importante e ter uma deficiência energética muito importante. O que a gente vê muito, doutora, é que a internet está normalizando muita coisa ruim na vida do ser humano e para quem consome esse conteúdo, né? Uma atleta nossa uma vez veio falar comigo que viu um atleta profissional que não menstrua, né? Induz a não menstruação, vamos colocar assim, tomando remédio, para não ter aquele período ruim de treinamento, porque ela estava próxima de competição e tal. Aí a atleta veio conversar comigo, vou fazer isso também, porque minha prova está chegando. Eu falei, cara, pera lá, né? A atleta... Ela é atleta, ela ganha dinheiro com isso, ela está fazendo isso por algum motivo. Não, você é amadora, você não precisa fazer isso, você precisa menstruar, que é uma condição normal, né, da mulher. Então a gente também tem que ter muito cuidado na hora de instruir nosso paciente, né, o nosso atleta em relação a isso, porque ela consome aquele conteúdo, não sabe de onde está vindo, o porquê que aquela pessoa está fazendo, né, doutora? E assim, para uma pessoa que chega e fala, vai conversar comigo, que sou treinador, e fala assim, treinador, vou tomar aqui um remédio para não menstruar. Qual a resposta que eu devo dar para ela? Porque realmente, assim,
É complicado a gente trabalhar, principalmente com o ego do ser humano, né? Porque a gente vai falar, não, esse período realmente é melhor você ter essa queda, pô, mas eu vou piorar. E a pessoa não entende que realmente é uma queda temporária e aquilo ali não vai afetar para a vida dela, né, como atleta, pela performance dela. Sim, exatamente. A gente tem que ter essa preocupação com o que a gente está consumindo. Nem tudo na vida, se a gente está querendo pregar saúde, falar sobre saúde, nem tudo na vida é sobre performance e estética. Então, esse é um ponto que a gente tem que ter bem claro. Esses padrões, o que a gente está consumindo na internet? Esses padrões inalcançáveis de beleza, esse uso indiscriminado de hormônios, que também é uma preocupação no contexto do esporte, mas também fora do contexto do esporte. Será que isso é ser saudável? Então, o primeiro questionamento é esse, é tentar alinhar qual é o objetivo de você suprimir sua menstruação, porque ali em 5, 6, 7 dias no mês, você talvez tenha uma piora de performance, que, como eu te falei, isso não é uma regra, não é uma coisa, não é uma matemática simples, menstruou, piorou performance. Não, é muito mais subjetivo do que isso. E a gente tem que ter o olhar global do que é saúde e de orientar que essa mulher, que essa atleta, ela esteja sempre acompanhada de profissionais que possam, inclusive, esclarecer as dúvidas. Às vezes, a pessoa, ela não tem a clareza de entender que ficar sem menstruar vai causar um dano, como eu te falei, essa ligação do osso. A atleta que não menstrua, que pode ter um risco de fratura óssea. Para quem é leigo, para quem tá de fora, não tem obrigação de saber disso. Mas é interessante que procure o quê? Tá acompanhada de um bom treinador, de um bom nutricionista, de um bom endocrinologista, às vezes de um terapeuta, porque a psicologia também é muito importante na nossa saúde global, para que a gente possa entender o porquê das coisas e sair um pouco desse círculo vicioso da performance e da estética acima de tudo. Perfeito, doutora. E a gente tem no nosso corpo, né, a tireoide, né? Dizem que ela é o maestro do nosso corpo que regula todos os hormônios e tal. E existe o hipertireoidismo e o hipotireoidismo, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouco, né, o que é cada um deles e como, né, essa vou colocar anomalia, né, esse problema pode afetar, né, a vida da mulher ou do atleta, né, e como pode afetar a performance do atleta. Tá? A tireoide, ela, de fato, é uma das glândulas mais importantes do corpo humano. Todo mundo tem tireoide, tá? Às vezes tem essa dúvida se ter tireoide é normal ou não. Não. Ter tireoide é normal. Todo mundo tem tireoide. É uma glândula que ela tem um formato de borboleta, que fica aqui no nosso pescoço. E os hormônios tireoidianos, eles vão desempenhar função em absolutamente tudo, né? Em regulação de frequência cardíaca, em energia, em sono, em controle de glicose, em controle de colesterol, em absolutamente tudo. Eu gosto de fazer também a comparação da tireoide como um motor de um carro, certo? Para um carro estar funcionando bem, ele precisa de um motor que esteja funcionando. Então, quando esse motor está funcionando a mais ou a menos, a gente tem um problema. Então, vamos pensar no carro. Se eu tenho um carro que está ali com o motor ruim, batendo, que eu estou sem gasolina, esse carro vai estar lentificado. Eu tenho que chamar ajuda para ter que dar uma empurrada para ver se esse carro pega e anda. Nesse caso, a gente tem o hipotireoidismo, que é o quê? É uma tireoide que ela não está conseguindo produzir hormônios em quantidades suficientes para o funcionamento do meu corpo. E aí eu tenho um outro extremo, que é o hipertireoidismo, que já é como se eu tivesse um carro ali a 200 km numa BR, extremamente acelerado. E isso também é danoso, porque eu tenho riscos, principalmente cardiovasculares, associados. Então, o ideal é que a gente esteja no que a gente chama de eutireoidismo. É uma tireoide que esteja funcionando dentro de uma faixa adequada. Nem para mais e nem para menos. E como a tireoide interfere em tudo, ela também interfere na vida do atleta. Uma mulher com hipotireoidismo, ela pode ter uma tendência a se sentir mais cansada, a ter uma sonolência excessiva durante o período diurno, a ter um ganho de peso, tá? Mas aí vale o adendo de que a tireoide também é o órgão mais injustiçado do corpo humano. Todo mundo quer dizer que ganhou peso é a tireoide. Não, nem sempre. Quando a gente tem variação de peso por conta da tireoide, essas variações são de 4 quilos. Ninguém vai ter um ganho de peso ali, por exemplo, de 20 quilos exclusivamente por conta da tireoide. Isso é um ponto que merece destaque. Mas assim, pode ter, como eu te falei, sonolência, cansaço excessivo, pode inclusive ficar sem menstruar por conta de distúrbios na tireoide, pode ter retenção de líquidos, e tudo isso prejudica a qualidade de vida como um todo, mas também a execução de uma atividade física. Já o hipertireoidismo, apesar de eu estar produzindo muito hormônio, como meu metabolismo está muito acelerado, ele está gastando tudo que ele está produzindo. E assim como o hipo, ele pode causar
cansaço, mas aí eu tenho ainda uma preocupação maior, porque o hipertireoidismo está relacionado muito ao quê? A insônia, a agitação, a distúrbios de humor, ansiedade e arritmias, que a gente sabe que checar a saúde cardíaca é muito importante antes de eu fazer um esporte, né? Eu brinco que às vezes a gente se preocupa com o tênis, com o relógio, com o suplemento, com, sei lá, com o boné que vai usar. E às vezes a gente esquece de se preocupar com o mais importante, que é checar a nossa saúde antes de realizar um exercício. Então, vale a pena, sim, checar a função tireoidiana e vale a pena, sim, checar a função cardiovascular antes de fazer um exercício. Perfeito, doutora. E você falou que, né, essa desregulação do hormônio causa obesidade. E é um dos motivos que as pessoas procuram atividade física, né? Ou porque estão obesas, né? Precisam emagrecer, ou porque tem diabetes. Como é que a gente consegue alinhar, né, essa parte endocrinológica com a atividade física para ter um melhor resultado, né, no combate à obesidade, à diabetes e demais doenças? Esse eu acho que é o ponto alto da nossa conversa, porque, especialmente a obesidade, é uma condição de saúde cada vez mais prevalente, né, tanto no Brasil como no mundo. E a gente precisa entender a obesidade como uma condição de saúde, como uma condição de saúde complexa. Por muito tempo, a obesidade foi estigmatizada. As pessoas acreditavam o quê? Que a obesidade é preguiça, falta de esforço, é só fechar a boca, é só treinar. Isso, na verdade, são estigmas. A obesidade é uma doença que tem alterações genéticas, biológicas, hormonais, especialmente uma glândula chamada hipotálamo, que talvez seja a glândula mestra aí do nosso corpo. Então, quando a gente fala de tratamento de obesidade, é um triângulo. O tratamento de obesidade, ele precisa envolver 3 pontos. Exercício físico. Segundo ponto, uma alimentação equilibrada. E terceiro ponto, tratamento medicamentoso. Por eu entender que é uma condição de saúde, muitas vezes o tratamento medicamentoso, ele tá indicado. Então, o exercício faz parte do tratamento de quem convive com a condição de saúde, obesidade, quem convive com diabetes. E às vezes as pessoas têm uma ideia muito equivocada de que precisa perder peso para começar o exercício físico. Mas é porque eu preciso perder peso antes de correr, eu preciso perder peso antes de entrar na academia. E isso, na verdade, é um mito, tá? O que é interessante? É a gente individualizar também esse cuidado. Eu vou ter pessoas com obesidade que podem, de forma imediata, iniciar o exercício físico. Outras, a gente precisa checar, porque se estiver utilizando alguma medicação para diabetes, pode baixar demais o açúcar no sangue. Então, a gente tem que individualizar para cada caso. Mas entendendo o exercício como um dos pilares do tratamento de obesidade, não precisa esperar perder peso para começar o exercício. E aí, qual exercício? Pode correr? Às vezes a gente escuta essa pergunta. Pode correr? Sempre a melhor combinação é quando a gente tem um exercício aeróbico, que aí a corrida pode entrar, com um exercício de força. Porque às vezes o que acontece? O sistema cardiovascular ele evolui, mas o sistema ósseo, o sistema ligamentar, o sistema muscular, ele não consegue acompanhar essa evolução do sistema cardiovascular. Então a pessoa começa a correr, ela começa até a se adaptar, como você falou, 1 mês e meio já está se sentindo bem, não tem mais aquela sensação de morte na corrida, mas o ligamento, a sobrecarga ali na articulação, ela não acompanha com a mesma velocidade. O exercício está mais que indicado, mas ele precisa ser acompanhado. E a gente precisa entender que quem prescreve exercício é o profissional de educação física. Porque isso é muito importante. Às vezes, na consulta, quando a gente está na consulta, o paciente quer que a gente prescreva um treino. E eu sempre falo, olha, eu oriento. Eu dou orientações gerais. Então, pra gente tem uma frase que diz que para educar uma criança precisa de uma aldeia. Para tratar a obesidade, a gente também precisa de uma aldeia. Então, eu preciso do profissional endocrinologista, eu preciso do nutricionista, eu preciso do educador físico. Porque, como você pode falar melhor do que eu, né? A gente tem estratégias diferentes. Tem intercalar ali a corrida com a caminhada, até o paciente, até a pessoa, até o atleta se condicionar àquele exercício físico. Então, exercício é fundamental, mas ele precisa, antes, checar a sua saúde com um médico endocrinologista e ele precisa que esse exercício seja prescrito por um profissional de educação física. Na verdade, doutora, o ideal é que você tenha, né, essa equipe multidisciplinar, né, e que elas se conversem. Porque também cada um tem sua especialidade, mas é muito importante que os médicos, né, os profissionais que estão cuidando daquela pessoa, eles se conversem, né, para que as estratégias estejam sempre alinhadas. E como a senhora bem falou, a corrida ela pode ser uma grande aliada para o combate da obesidade e também para melhorar a sensibilidade à insulina, né?
de forma bem mais técnica, mas de uma maneira que as pessoas entendam, né? Explique para as nossas amigas, nossos espectadores, de que forma, né, a atividade física pode melhorar essa situação. Tá, então, tem um exemplo que eu gosto muito, que eu também acho que fica muito didático, é para entender o que a insulina faz. A insulina é como se fosse um porteiro. Ela abre a porta da célula para a glicose entrar. Então, vamos pensar numa situação de resistência à insulina. É quando você chega ali, você está tentando entrar em um lugar e a porta simplesmente não abre. E aí, o que a gente faz? Chama mais uma pessoa para ajudar, mais uma pessoa para ajudar, mais uma pessoa para ajudar. E aí, vai produzindo o quê? Mais insulina, mais insulina, mais insulina para tentar forçar a porta dessa célula e a glicose conseguir entrar. Então, quando eu tenho uma situação de resistência à insulina, eu não consigo colocar a glicose dentro da célula. E o que é que isso causa? Isso pode causar, por exemplo, falta de energia. Isso pode causar cansaço. Isso pode causar aumento da fome, especialmente no período noturno. Isso pode causar dificuldade de perder peso. Então, quando a gente fala do papel do exercício na resistência à insulina, o que é que o exercício faz? O nosso músculo é como se ele fosse uma esponja. Ele vai absorver ali o açúcar do sangue. Então, quanto mais forte for esse músculo, mais eu vou sensibilizar a insulina, mais eu vou facilitar a entrada da glicose dentro do músculo, dentro das células. A corrida é um esporte que, através das contrações musculares, principalmente como eu falo, gosto muito de fazer esse link da associação da corrida com a musculação. Ele vai fazer com que o músculo contraia e que esse músculo ele fique mais sensível para puxar o açúcar para dentro dele e aí ajuda em outras questões, né? Prevenção de diabetes, prevenção de pré-diabetes, controle de peso, energia, controle da fome noturna. Então tá tudo muito interligado. Perfeito. E com o passar do tempo, doutora, o corpo humano, principalmente da mulher, acho que o efeito começa antes, né? A perda de massa magra, né? A questão do desgaste ósseo também. De que forma, né, a corrida de rua, né, ela é uma aliada muito grande nesse período de fase da fase da mulher, da menopausa, né? Como que a corrida pode realmente, e a musculação podem realmente ajudar a mulher nessa fase? Tá, como a gente falou no começo, né? O hormônio é importante para todo mundo, mas a mulher, ela é um ser humano peculiar. Então, inclusive, essa questão da menopausa, diferente do homem, que a produção de testosterona ela pode ir diminuindo lentamente durante a vida, na mulher o que acontece? Essa diminuição ela acontece de forma mais rápida, né? A gente chega numa que a gente chama de falência ovariana, é aquele ovário que parou de produzir hormônio. Então, a menopausa, ela é uma fase muito singular na vida de uma mulher. Por N razões. Uma dessas razões é a alteração da composição corporal. Na menopausa, a mulher, ela vai ganhar mais gordura, especialmente gordura que a gente chama de visceral. Tem até uma coisa que a gente chama de menobele, que é como se fosse, entre aspas, a barriguinha da menopausa, aquela gordura acumulada no abdômen. Uma transição ali do modelo pera para o modelo maçã. Aquela gordura que antes era mais ali no quadril, no glúteo, ela vai se localizar mais na região do abdômen, que é a gordura mais perigosa, tanto do ponto de vista de risco cardíaco, quanto do desenvolvimento de diabetes. Essa aí é aquela gordura chamada gordura visceral. Exatamente, a gordura visceral. E não é só ganho de gordura que acontece na menopausa. Essa mulher, ela vai ter diminuição de massa muscular. E diminuição o quê? Vai ter enfraquecimento de osso. Lembra que eu falei lá no começo que o estrogênio, ele protege o osso? Então, se eu tenho menos estrogênio, esse osso vai enfraquecer. Eu posso ter mais risco de ter osteopenia, osteoporose, né? Que são graus diferentes de enfraquecimento de osso. E ainda tem mais. É uma fase tão complexa que não é só alteração de composição corporal, mas essa mulher ela vai ter alteração de sono. Muitas vezes tem insônia, muitas vezes tem alteração no humor, irritabilidade, mudança de paladar. Eu escuto muito de mulheres dizendo: Bia, mas eu não tinha essa vontade de comer doce e agora eu tenho essa vontade de comer doce. Vai ter alterações de percepção, de como a mulher se enxerga, de ânimo, de disposição, de memória. E o que a gente sabe hoje em dia? Que a mulher que é ativa fisicamente, ela passa pelo período de menopausa com menos sintomas do que a mulher que é sedentária. Então, falando além de composição corporal, o fato de essa mulher estar ativa vai fazer que, claro que também não é uma regra, mas vai ajudar essa mulher a passar pela menopausa de uma forma mais leve. Não substitui tratamento não medicamentoso, não substitui reposição hormonal, mas é um aliado, são coisas complementares. Então, ela tanto tem mais qualidade de vida, quanto o que o exercício vai fazer por ela. Exercício aeróbico, falando da corrida, vai ajudar muito na queima de gordura também, tá? Exercício de musculação, fortalecimento muscular, proteção óssea.
tanto a corrida quanto a musculação vão ajudar no fortalecimento do osso dessa mulher, prevenção de fraturas. Então, o exercício, eu brinco que ele não é opcional nessa fase, nenhuma fase, mas nessa fase, especialmente, ele não é opcional, porque ele pode mudar a qualidade de vida dessa mulher drasticamente. Então, a gente tem que incentivar tanto o exercício quanto também o acompanhamento médico, a mudança alimentar, enfim. O ser humano estar ativo fisicamente não é remédio, mas funciona como remédio, né, doutora? E a senhora falou sobre essa queda de produção de hormônios e falou sobre a reposição hormonal, né? Hoje a gente vê o corpo das mulheres, principalmente de idade mais avançada, tem mudado. Uhum. A gente vê mulheres hoje com um corpo de jovens mesmo, né? Bem musculosas, umas mulheres assim com muita disposição, né? De que forma, eu quero que a senhora comente sobre essa reposição de hormônios, se realmente faz bem para a mulher, se não faz, de que forma ela pode melhorar a performance da atleta. Tá. Aí é um ponto que a gente precisa de muita atenção, porque a gente tem que ter cuidado também com o uso indiscriminado de hormônios, né? Então, hoje, a gente não existe indicação, né, pelas principais sociedades científicas, de você começar a reposição hormonal numa mulher para fins de performance, nem fins estéticos, certo? Porque a gente entende que o hormônio é algo que precisa de muito cuidado. Primeiro, a gente tem que saber para quem prescrever, mas a gente também tem que saber para quem não prescrever. Isso é algo que cada mulher precisa de uma avaliação individualizada para a gente ver se ela tem indicação. Primeiro, se ela tem indicação. Segundo, se ela pode utilizar, né? Então, quais são as principais situações onde a gente indica o uso da reposição hormonal? Primeiro são os fogachos, os calorões da menopausa, porque eles não só atrapalham muito a qualidade de vida dessa mulher, quanto eles aumentam muito o risco cardíaco dessa mulher. Outra coisa, sintomas geniturinários, ressecamento vaginal, diminuição de libido, é outra indicação que a gente tem. E o terceiro ponto, fraqueza óssea, osteopenia, osteoporose também são indicações de você fazer reposição hormonal na menopausa. Então, o que acontece? Às vezes, a melhora da performance que essa mulher tem é a mesma coisa do ciclo menstrual. Não é diretamente associada ao nível hormonal. Mas veja bem, a mulher que tá ali, tendo fogacho, acordando não sei quantas vezes à noite, suando frio, se sente com memória ruim, se sente indisposta, não se reconhece no espelho. Como é que tem energia pra treinar desse jeito? Você não dorme bem, você passa a noite acordando com calorão. E aí, quando você faz a reposição hormonal e você melhora a qualidade de vida dessa mulher, ela sente mais disposição no treino. Então, para melhorar a performance na corrida ou em algum exercício, vou fazer reposição hormonal? Não. Mas se eu entendo que essa mulher tem indicação, eu fazer a reposição hormonal vai, de fato, trazer não só qualidade de vida, mas saúde cardiovascular e saúde óssea. Para que essa mulher não frature. Por exemplo, se é uma mulher que já tem um osso fraco, entrou na menopausa, o osso ficou ainda mais fraco, e eu não tomo nenhuma conduta em relação a isso, a chance dela fazer uma fratura por estresse, que eu já tive, olha que não foi nem com grandes distâncias, nem com grandes treinamentos, mas eu já tive fratura por estresse, e a gente sabe o quão doloroso, o quão prejudicial é muito grande. E as mulheres, elas são muito mais propensas a ter fratura por estresse do que os homens, né, doutora? Exatamente. O homem, pela produção de testosterona, eu brinco que não tem como competir, tá? Não tem como a gente competir, porque a produção de testosterona no homem é realmente algo que vai ajudar muito na força muscular. A força muscular do homem, ela é totalmente diferente da força muscular da mulher. A testosterona também é um hormônio anabólico que vai ajudar no fortalecimento ósseo. Porém, é importante também a gente desmistificar essa questão do uso de testosterona em mulheres. A reposição hormonal da menopausa, ela é feita com estrogênio e progesterona, que são os nossos hormônios femininos. Hoje, na prática, a gente vê também uma prescrição indiscriminada aí de testosterona. E a gente tem que ter cuidado, porque, como eu falei, prescrever testosterona sem indicação tem seus riscos, inclusive riscos cardiológicos. Então, ela só está indicada na mulher numa situação muito específica, que é um transtorno chamado transtorno do desejo sexual hipoativo da menopausa. Quando a diminuição da libido ela foi amplamente investigada, quando eu já repus hormônio, e essa mulher não melhora. Exatamente, eu ia deixar esse assunto polêmico agora para o fim. Né? Porque a gente vê mulheres mais novas, mulher não produz hormônio masculino, não produz testosterona, né? E a gente vê mulheres mais novas utilizando a testosterona para melhorar no esporte. Primeiro, que é doping, né? Deveria ser, realmente, é proibido, né? Não deve ser feito. E fora que está colocando em risco altíssimo a saúde dela, né? Com certeza. Às vezes a gente escuta umas frases de mulheres dizendo, minha testosterona tá baixa, mas sua testosterona não é para ser baixa.
Na verdade, não era nem para ter sido dosada a sua testosterona. A gente só dosa a testosterona em mulher se a gente suspeita que ela tá alta. Porque ela está alta, que é um problema na saúde feminina. Então, assim, o uso de hormônio masculino, testosterona em mulher, como você falou, é doping. E para fins estéticos e de performance, é muito perigoso. Em que sentido? Você falou de mulheres jovens. Infertilidade é um dos riscos que pouco se fala, mas que existe, né? Utilizar a testosterona na mulher jovem é uma das causas de infertilidade. Outras coisas, aumento da... Aí é um livro de problemas e complicações, mas eu vou falar só os principais. Aumento de risco de AVC, aumento de risco de infarto no jovem, né? Tanto no homem quanto na mulher. Aumento do risco, inclusive, testosterona alta na mulher, aumento do risco de fratura. A gente sabe que protege, mas quando eu tô num risco, quando eu tô num nível a mais, eu aumento o risco de fratura. E além de outras coisas que são mais simples, tem né? até as alterações estruturais, né? A mandíbula. Exatamente. E era isso que eu ia te falar, assim, queda de cabelo, voz mais grossa, aumento do clitóris, né? E aumento de pelos em locais onde a mulher costumeiramente não tem pelos. Então, até questões estéticas também estão relacionadas. É um assunto muito polêmico, né, doutora? Muito polêmico. E a gente vai entrar agora numa fase que eu acho muito legal da nossa conversa, que é sobre mitos e verdades, né? Sobre a corrida e etc. Tem mulher que não corre, né? Não vou correr. Eu falei, mas por que você não vai correr? Porque a corrida envelhece. Eu já estou ficando velha, eu vou começar a correr e vou envelhecer mais ainda. Isso é verdade, doutora? Não, isso é um grande mito. Realmente criou-se esse mito de que a corrida vai fazer com que o colágeno da pele da mulher, enfim, vá ter prejuízos, mas não, isso é um mito. Na verdade, a corrida é um aliado no envelhecimento com saúde, tanto pelas questões que a gente conversou de humor, sono, energia, disposição, mas também porque a corrida vai ajudar tanto no fortalecimento muscular, quanto na queima de gordura. E a gente sabe que gordura em excesso, principalmente nas alterações que acontecem na mulher na menopausa, são um dos grandes, talvez o maior risco aí relacionado a riscos cardíacos e riscos de doenças metabólicas, como diabetes, como pressão alta. Então, correr, na verdade, é uma grande prevenção, é um grande estímulo à promoção de saúde. Correr não envelhece, você bota o seu protetor solar, certo? Vai fazendo o seu acompanhamento, claro, com o endocrinologista, com o dermatologista, hidratando bem, tendo todos os cuidados. E aí você vai, na verdade, aumentar não só a sua longevidade, mas a forma que a gente não quer viver muito, a gente quer ver bem. A gente quer ver muito bem, de preferência, né? Exatamente. Então, vai ajudar nas duas coisas. A pessoa sai pra correr no sol de Manaus, ser um bloqueador solar e fala que é a corrida que envelhece, não, né? Não dá. Aí, não além disso, não tem o câncer de pele, pelo amor de Deus. Exatamente. Não dá. E as pessoas que estão um pouco acima do peso, estão ali gordinhas e tal, e vêm pra corrida porque querem emagrecer. Eu vou correr porque vai emagrecer. Só a corrida emagrece? Não, mito. O que emagrece é déficit calórico. Então, para que haja perda de peso, eu preciso de déficit calórico. Isso significa o quê? Lembra do tripé que a gente conversou? Perda de peso está relacionado à alimentação, à prática de exercícios físicos e, quando indicado, a tratamento medicamentoso. Mas correr exclusivamente, se eu corro e o que eu tô comendo, por exemplo, que eu tô ingerindo, é maior do que o que eu gasto durante uma corrida, eu não vou perder peso. Claro que, se eu tenho uma alteração uma adequação da minha alimentação. A corrida é um exercício que tem um gasto calórico elevado, mas ela sozinha, ela não faz milagre. A gente também não pode deixar essa responsabilidade toda na corrida. A pessoa vem pra corrida, aí chega no fim de semana, todo fim de semana 2 rodízios, um de sushi no domingo e no sábado de pizza e quer emagrecer. Não dá, né, doutora? É injusto com a corrida botar essa responsabilidade toda em cima dela. Exatamente. E, doutora, anticoncepcional atrapalha a performance do corredor e a ganha da corredora, né? E o ganho de massa muscular? Não, isso é mito também, tá? Na verdade, assim, a gente tem inúmeros anticoncepcionais, de inúmeras formulações. E quando isso vai ser estudado, é a mesma coisa da variação do ciclo menstrual. Em algumas mulheres, sim, elas podem ter alguns efeitos colaterais ao uso de anticoncepcionais. Mas, de uma forma geral, o uso do anticoncepcional, quando bem indicado, ele vai ter um impacto mínimo em VO2, em performance, em hipertrofia. Então, são medicações que, quando bem indicadas, quando bem prescritas, são medicações seguras. A gente gosta muito de arranjar culpado, né? Então, a tireoide é culpada, o anticoncepcional é culpado, e talvez não seja por esse caminho. Então, é mito. Beleza, doutora. E a última, né? A gente tá em Manaus. Não tem como a gente fugir do calor. Treinar pesado no calor faz mal. O pessoal fala que altera o cortisol. Às vezes pode matar. Isso é verdade?
Tá. Se treinar no calor aumenta o cortisol, na verdade, assim, é um mito, tá? O que que acontece? O cortisol, ele é um hormônio que todos nós produzimos e ele é necessário para a sobrevivência. Foi outro hormônio que, coitado, foi demonizado aí, como se ter cortisol, produzir cortisol fosse uma coisa horrível. Não, quem não produz cortisol tem que repor cortisol. Porque o cortisol é um hormônio essencial para qualquer atividade, qualquer função vital, certo? Então, toda vida que eu pratico um exercício físico, pelo estresse, pelo aumento da minha frequência cardíaca, vai haver um aumento de cortisol, certo? A preocupação da corrida no calor, ela não é relacionada ao cortisol. Ela é mais relacionada ao quê? A risco de desidratação, de perda de eletrólitos e de complicações secundárias, mas as trocas aí de líquidos de eletrólitos do que a elevação do cortisol em si. Então, não dá pra gente negligenciar. Eu tô sofrendo nesse calor, ainda mais esse segundo semestre. Tô me adaptando. E olha que a senhora é do Ceará, lá de Fortaleza, né? E lá é bastante quente, mas aqui em Manaus é pior. Não, aqui vence, né? Aqui vence. Assim, o primeiro semestre eu até achei que tava empate. Aí eu falei pra todo mundo, não, tá empate. Fizeram maior propaganda que o calor era horrível. Não, mas agora no segundo semestre realmente a propaganda tava correta. O calor é muito grande. Então a gente não pode negligenciar hidratação. A gente não pode negligenciar uma boa alimentação. Reposição de eletrólitos. Às vezes a gente não precisa estar com um sachê necessariamente. Claro que em alguns momentos eles são bem aplicados. Mas até na nossa própria alimentação. Então o cuidado com o calor, ele é super importante e é super válido. Mas não é pelo cortisol, e sim pela desidratação, pelas alterações que a gente chama de eletrólitos. Perfeito, doutora. E agora, olhando para aquela câmera ali, mande uma mensagem para aquelas mulheres que estão em casa, sedentárias, sem disposição, né? Que precisam mudar urgentemente a forma que elas estão vivendo. Então eu quero convidar você, mulher, a partir de amanhã, realmente escolher um exercício que você goste. A corrida eu sou suspeita para falar, porque realmente é minha paixão. Mas para que você entenda que, às vezes, o maior inimigo do bom é o ótimo. E aí a gente fica sempre querendo condições ideais, um momento ideal para começar aquela atividade. E esse momento não chega. Todo mundo tem preocupação, todo mundo tem uma rotina puxada, todo mundo tem contas a pagar, todo mundo tem que lidar com condições que não são as perfeitas, as ideais. E o exercício físico, na verdade, vai te ajudar a viver a vida, a ver a vida de uma forma mais saudável, né? Lembra do que eu falei, que a gente não quer viver muito, a gente quer ver muito e bem, com mais saúde. O exercício físico vai fazer diferença na tua vida, não só em peso, gordura, isso é um detalhe, mas em qualidade de vida e em saúde. Então, assim, quem quiser, a mulher que quiser começar, né, Thiago, a correr, a gente vai fazer um pelotão da Corre, para que aos pouquinhos a gente vá construindo essa mudança de hábitos, porque ela também não acontece do dia para a noite. A gente tem acha que é normal correr 5 quilômetros, que correr 10 quilômetros, correr uma meia maratona. Isso é normal, mas na verdade você se levantar, você sair de casa, você fazer uma caminhada, o exercício que seja, já é uma grande coisa. Perfeito, doutora. A Corre, né, tá sempre de portas abertas para quem quer começar uma atividade física, né? Quem quiser encontrar a gente, só entrar nas redes sociais. E da mesma forma, quem gostou da doutora, né, quer começar a acompanhar melhor a saúde, quer ver como é que estão os hormônios, como é que a nossa amiga faz para te encontrar. Pronto, então quero convidá-los a seguir o meu Instagram, é @biaendócrino. Lá a gente tem o contato, vocês podem ver, eu gosto muito de desenvolver essas atividades em educação e saúde. Então eu converso lá sobre tudo, menopausa, obesidade, diabetes, tireoide, uso de hormônios. Então, quero convidá-los a seguir a página, a ver o conteúdo que produzo. E lá tem um link onde você pode fazer o seu agendamento de consultas. Tem uma frase que eu brinco muito, que os hormônios, eles regulam o corpo, mas só o cuidado, ele é capaz de transformar vidas. E é essa a medicina e a endocrinologia que eu acredito. Perfeito, doutora. Quero te agradecer pela presença no nosso programa. Eu tenho certeza que a gente conversou sobre muita coisa que as pessoas não sabiam, né? São assuntos bem controversos, às vezes, principalmente essa parte da reposição hormonal e que afeta diretamente a saúde das nossas mulheres, né? Então, quero agradecer que você deixou seus pacientes lá por ser atendidos para atender esse pedido, né? E a gente está sempre à disposição. Quando a senhora quiser vir aqui e falar mais alguma coisa, a gente está à disposição, tá? E
vamos correr, né? Vamos praticar saúde. A doutora Bia é nossa atleta lá na Corre, né? Corre muito, ela e o marido dela. Então, a gente tem muito orgulho dos nossos atletas. Sim, eu quero agradecer o convite, Thiago. Acho que esse bate-papo foi muito legal. E agradecer não só o convite para o podcast, que eu acho que o podcast ele faz a diferença na vida das pessoas. A gente levar. Não tem nada mais libertador do que a gente levar conhecimento para todos. Mas agradecer também pela receptividade na Corre. Tá sendo, na verdade, uma experiência incrível. Nós somos muito bem recebidos. Para quem está de mudança de cidade, de estado, isso faz toda a diferença. E ter esse ponto de encontro, de apoio, de socialização, tem sido realmente uma experiência muito legal. Doutora, muito obrigado. Pessoal, esse foi mais um Corre Mano e até a próxima.